Então vamos lá, sejam muito bem-vindos a mais um Unicast, o podcast da Única Terapias. E nesse episódio semanal a gente vai falar sobre... Posso falar sobre o que é? Hoje é o que eu vou falar. Sobre Feng Shui, com uma convidada muito especial, a Vanessa já vai apresentar ela. Mas antes, eu preciso que vocês se inscrevam no nosso canal, curte esse vídeo, compartilhe com quem você gosta e comente aqui embaixo. Tire sua dúvida, faça uma pergunta que a gente vai responder, tá bom? Vanessa... Olá, pessoal! Então, hoje, como o André já disse, nosso assunto é sobre Feng Shui. E quem está aqui para falar sobre esse tema tão legal, que com certeza ela vai dar muitas dicas boas aqui, que todo mundo vai gostar, é a nossa querida Fátima Serrão. Ela é terapeuta integrativa, é projetista de móveis planejados, que mais? Ajuda aí, a lista é grande, fala aí. Então, eu sou designer e faço harmonização de ambientes. Isso, e inclui o Feng Shui nessa harmonização. Sim, com certeza, ele é o ator principal, é o Feng Shui. Então bora começar a falar sobre esse assunto tão legal, fala um pouquinho. Então vamos lá, eu vou falar de uma forma tranquila, né, para que todos possam entender, sem muitos termos técnicos, porque isso a gente aplica ali, né, no dia a dia e nos cursos. Então assim, um pouquinho da minha história é bom, né? Então eu comecei aí com móveis planejados, designer, projetos, né, trabalho já nesse ramo há 27 anos. Aí, com isso, eu conheci as terapias, né? Me formei terapeuta e comecei a aplicar essa harmonização com os móveis planejados, né? Então, o Feng Shui traz a harmonia para sua casa, para o seu comércio, né? E a gente costuma dizer que nas terapias, né? Todos os terapeutas têm todas as técnicas e a gente acaba fazendo para nós e para o nosso ambiente. Né? Você faz as curas, você faz a cromoterapia, você faz o reiki, né? Todas as técnicas que a gente já aplica. E a nossa casa? Quando você chega em casa, como é que está teu ambiente? Como é que estão as pessoas que ficaram lá? Que nem sempre as pessoas fazem, né? Os mesmos tratamentos que você. E aí você leva, através do Feng Shui, a harmonização para o seu lar. E o que seria o Feng Shui? É Feng Shui ou Feng Shui? Depende, né? Os dois termos estão corretos, né? Ele é o vento e a água, então tá ligado à parte de energia da natureza. Então a gente trabalha com todos os elementos da natureza. Então é uma harmonização, onde você entra com o baguá, né, com as 9 áreas da sua casa. Mais uma pergunta, e o que é baguá? Então vamos lá, eu gosto de mostrar algumas coisas, né, que são interessantes, né? Então, esse daqui, né, a gente consegue ver as 9 áreas, é muito importante, tá? Então, no centro, a gente sempre tem a saúde. Eu vou mostrar uma planta para vocês entenderem, né, que é a planta baixa do seu imóvel, tá? Então, a gente começa com um trabalho, né? Aqui embaixo a gente tem o trabalho, aí a gente vai seguindo espiritualidade. A espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? É a nossa parte energética, né, de todas as religiões que nós temos, né? De cada um na sua crença. Aí família, que está ligado a todos nós, tanto a família que a gente constitui, quanto os nossos antepassados, toda essa parte de harmonia. Estou sempre pensando em harmonia, tá? Prosperidade, que todo mundo, né, ama e precisa, né? Então nós temos aí o sucesso, né? Nós temos relacionamento aqui, tanto com pessoas, quanto relacionamento amoroso mesmo, né? Às vezes a gente vê hoje em dia muitos casos aí que as pessoas estão com uma situação difícil, né? No relacionamento, e a gente vai, pega a planta, tem algum probleminha ali, e você diz, olha só que interessante, né? Às vezes eu pergunto, a pessoa diz, ué, como é que você sabe? Como você adivinhou? Não sou adivinha, é um estudo, né? A criatividade, todos nós precisamos de criatividade, né? No nosso dia a dia. E os amigos, né? Quem não precisa de amigo? No nosso trabalho, geralmente quem traz os contatos são os amigos. Então, tanto para a gente ter, né, uns amigos harmoniosos conosco, né, quanto também na parte de trabalho. E com certeza no meio é a saúde. Então, esse daqui se baseia as 9 áreas, tá? Para vocês mais ou menos, né, terem uma noção da importância. E aí, no caso, esse baguá é um instrumento de trabalho do profissional. Sim, sim. Não temos como fazer muita coisa sem fazer essa análise da planta, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com a energia? Sim, a gente vai trabalhar com os elementos, com cristais, com as plantas, mas a ferramenta, né, a gente diz, é a planta baixa do imóvel. Eu trouxe um exemplo aqui, tá, gente?
Ó, tá A vendo? planta mesmo, igual as A construtoras planta. vendem ali a Exato. fotinha. Aí tem gente que diz assim, Fátima, eu não sei. Como eu trabalho, né, há muitos anos, então eu posso ir até o local, ajudo a pessoa como ela vai medir. Mas geralmente a gente consegue, né, uma planta dessa na prefeitura, na construtora. Fátima, minha casa antiga, já vem dos meus pais. Não tem problema. Eu ajudo a Desenha pessoa. ela no papel mais ou menos. Faz pra o ter uma ideia. rascunho, porque aí eu monto a planta, tá? Ai, olha, eu não sei fazer em escala. Me passa a medida. Ai, olha, com a trena lá com metro. Ai, tem 2 metros por 1 metro. Eu ajudo a pessoa, né? Porque eu faço isso online também. Então eu atendo aonde a pessoa estiver. Todo local. Legal. Mas se é por perto, né? Então Sim. a gente tá aqui em Santos, então eu posso marcar um agendamento e vou no local para ajudar a pessoa. Mas isso é tranquilo. Então você vê que, ó, todas as 9 áreas estão aplicadas aqui. Tá vendo que é uma planta comum e é exatamente isso que eu vejo. Então é muito importante. É disso daqui que aí eu faço análise para a gente poder harmonizar. Isso eu tô fazendo no caso da planta residencial, mas por exemplo no comércio também. Né? Então eu vou pegar o escritório, vou Então, pegar... aí você precisa do baguá e aí vai usar o baguá em cima dessa planta. E tem um jeito certo de colocar o baguá. Na verdade, por exemplo, essa planta aqui, ela tá bem regular. Às vezes, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo. Às vezes a gente pega umas plantas bem irregulares, tá? Aí você vai dizer, Fátima, como que faz? Por isso que a gente faz os cursos, né? Tem as técnicas. Deixa eu ver se eu pego uma plantinha aqui diferente. Olha só. Eu gosto de mostrar. Aqui ela já tá retangular, tá vendo? A outra tava quadradinha. Tem umas que a gente pega... Mas por que o baguá é colocado nesse sentido e não em outro sentido? Não, então, eu tenho que pegar Como? qual Você é a tem que descobrir porta, qual que é a porta da entrada, tá? Então, tem aqui um estágio, tem, então. Por exemplo, ó, esta daqui, tá? Nós estamos com a porta da entrada aqui, então ela tá no conhecimento, tá? Então, por exemplo, essa daqui... Então você alinha a planta pela porta da entrada. Porta Se a da entrada. Se estivesse aqui, ela ia estar ao contrário. Olha aqui, olha como ela tá ao contrário aqui, ó. Aqui tá a entrada. Aqui tá a entrada. Aí tá vendo? O sucesso tem que sempre estar vai em ser sucesso cima. aqui, trabalho aqui. Exato. E eu pego plantas arredondadas, plantas diagonais, plantas que têm uns biquinhos, assim, né? Que o arquiteto, o engenheiro teve que fazer o aproveitamento da planta, tá? Então não se preocupa. E áreas faltantes, né? A gente tem as áreas, porque quando você faz, é um retângulo ou um quadrado. E aí, às vezes, tem áreas que sobram, então elas estão a mais, positivo. Faltantes, tá negativo. Aí a gente consegue ajustar com os cristais, com as correções, né? Porque aí dentro disso tem esse estudo. Por isso que a gente consegue desenvolver e harmonizar, porque às vezes é isso que acontece. Tá desarmonizado em alguma das áreas. Então você percebe que, ou teu financeiro não tá bem, que a gente diz que a casa tá doente. Né? Já ouvi falar, a casa tá doente, a casa fala. chora, Ela a fala, casa né? fala, tua casa tá chorando, tua casa tá falando. É muito Já ouvi interessante. isso. Porque assim, a casa chora. Começa vazamentos, então a gente fala de água. Daqui a pouco estoura um cano, é um esgoto, é uma goteira. Aí um registro que tá vazando. Teve um caso que eu peguei que era um registro. Aí já tinham mandado lá o encanador e o registro mudaram e continuava vazando. Aquela área, ela tava doente, que a gente fala. A gente harmonizou, eu coloquei umas plantinhas ali, parou de pingar. Então, enquanto isso, a casa está demonstrando manchas. Você vai lá, você resolve a infiltração, você vai lá e pinta, aí daqui a pouco a mancha vem. Aí você diz, é a umidade. Não é, porque às vezes a umidade tá no geral, vamos dizer, se você não tá com problema de infiltração. Mas por que só naquele canto dá umas manchas na tua parede? É como se fosse a casa, né? A gente bateu. Então alguma coisa tá machucando. O que tá machucando? Aquela energia, aquele peso. As crianças não conseguem estudar, Fátima, eu não sei o que eu faço. Eu já tô pagando aula particular e a coisa não acontece. Aí você chega lá, a bancada da criança tá colada na parede do banheiro. O banheiro, a gente fala, todo mundo precisa do banheiro, né? Antigamente, na época dos avós, era tudo lá fora o banheiro, né? Aí, pra comodidade, claro, né? Vamos adequar e trazer. E hoje a gente ainda coloca o banheiro dentro do quarto, né? Então, coladinho. E de preferência, a gente coloca a nossa cabeceira grudada no banheiro, dependendo do projeto. Por isso que é importante, né? Essa parte dos projetos, dos móveis. Então, por exemplo, o construtor às vezes me colocou o ponto de TV ali. Eu não tenho como virar a cabeceira da cama. E aí a cabeceira da cama vai ficar na parede do banheiro. Aí você tem uma noite de mal de sono. Você começa a ter dor de cabeça. Você morava numa casa que tudo estava
estava bem. Aí você mudou para uma casa mais bonita, um apartamento, agora o prédio tem piscina, tem isso, tem aquilo, você está feliz. Você mudou para lá, o negócio começa a dar uma situação difícil. Aí você diz, o que está acontecendo? Lá eu era tão feliz, o prédio era simples, a casa era mais simples, agora eu estou crescendo. Aí você começa a ver que tem dificuldades. Então são esses detalhes que começam. Aí você se harmoniza, aí você vai fazer o reiki, você vai fazer cromoterapia, aí você fica bem. Você tá na rua, você tá bem. Aí você chega em casa, você fica indisposto, você tinha as coisas para fazer, você senta no sofá, você não consegue fazer nada, não consegue se alimentar bem. Então é a energia que você tá ali. Da sua própria casa. Aí a mesma coisa no trabalho. Eu tô bem em casa. Eu não tenho vontade de ir pro meu trabalho, não sei o que acontece. Então às vezes é alguma energia, sem contar quando tem um comércio onde realmente você recebe muitas pessoas. Né? Aí você vira uma esponja. Então você aí, no caso, precisa dessa energia positiva. Como que é o nome do profissional que aplica o Feng Shui? Harmonização de ambientes. Então, é um harmonizador de ambientes. Isso. Tá? Então você, para trabalhar com Feng Shui, você faz, né, o curso para você se especializar nisso. A pessoa, eu quero contratar um harmonizador de ambientes. Aí ele vai na minha casa, vê a planta, aplica o bagua ali e por ali ele vai descobrir quais o que está certo nas áreas do... Mas e se tiver alguma coisa errada? Que nem a minha cama tem que estar virada para a parede do banheiro, não tem outro jeito. Aí a gente faz algumas correções, com espelhos, com cristais. As plantas ajudam muito. Eu sempre digo assim, isso é uma dica, né, interessante. Todo ambiente tem que ter uma planta. Eu gosto muito do lírio da paz. Ela é prática, né, para se manter. Ela se adequa bem na parte de dentro da casa em relação ao sol. É fácil de ver quando ela tá feliz, né, porque ela tá sempre clarinha, sempre bonita, aquele verdinho de vez em quando ela nasce, né, as plantinhas branquinhas. Então ela absorve, ela filtra, ela puxa um pouco essa energia. Se você colocar ela tá bonita, daqui a pouco ela murchou, aí tem que ser mais urgente. Aí a gente tem que ir um pouco. Mas assim, não é uma dica fácil. Pelo menos procura colocar a planta. Aí qualquer cômodo, você já vai sentir qualquer cômodo. A energia daqueles cômodos. Sim, porque aí você já vai harmonizando. Enquanto isso, é importante fazer a aplicação do baguá para poder direcionar melhor. Aí as pessoas falam assim, vamos colocar uma fonte, né? Tem muito esse caso, um aquário, uma fonte. Nas áreas, a gente tem áreas que, por exemplo, sucesso é a área do fogo, porque tem os elementos. Aí o fogo, se você colocar água. Apaga. Aí você diz assim, Fátima, caramba, tava tudo bem, não estava muito bem, mas estava caminhando. Do nada, parece que apagou a minha vida. Aí eu vou lá, coloco, aí eu vejo, o que você fez? E aqui eu coloquei um aquáriozinho, coloquei um vaso com bambuzinho na água, né? Você falou da planta. Aí eu fiz, aí eu digo, mas aí não pode água, por quê? Porque a área do sucesso, o elemento é fogo, né? Aí a pessoa, puxa, aí vamos consertar. Então tudo a gente corrige, mas é importante. Por isso que a gente fala, vamos fazer pelo menos um curso básico para você mesmo harmonizar. Saber aplicar para você. Nossa, você está falando agora, eu acho que todo engenheiro construtor tinha que fazer esse curso para já, na planta, já aplicar o baguá. Né? Você sabe que assim, no dia a dia e nos cursos que a gente faz, são dois cursos, vamos dizer. Né, para a pessoa que quer aplicar na sua residência, todos nós, tá? E as pessoas que querem aplicar no comércio. Para outra pessoa. Né, para outra pessoa, do seu comércio, enfim. Aí a gente tem o curso, né, profissionalizante, que aí a gente vai unir esses dois para que a pessoa comece a atuar dessa forma. E aí, isso seria o padrão. E nesses 27 anos eu tenho sentido muito essa necessidade. Eu pego plantas para fazer os projetos. E se a gente tivesse essa possibilidade desse entendimento, né, às vezes eu até falo para o cliente, olha, aqui eu preciso mexer. Eu não quero, aí eu dou um toque, eu digo, olha, eu trabalho com harmonização, você tem percebido alguma coisa? Verdade, então vamos modificar? Então eu já procuro auxiliar. Mas se a gente tiver os arquitetos alinhados a isso, então eles já vão fazer, porque os projetos são maravilhosos. Sim. Né? Mas assim, não são às vezes dentro de uma harmonia que a pessoa precisa. Né? Aí depois do projeto pronto, a pessoa me contrata, aí eu digo assim, aqui tá um móvel, e você justamente colocou armário aqui, assim. Aí a pessoa diz, mas eu acabei de fazer o móvel planejado. Porque se é um móvel convencional, a gente muda um pouquinho. De lugar. Mas às vezes você fez o planejado, porque justamente cada dia os imóveis estão mais compactos, então vamos aproveitar. Mas é aproveitar com uma harmonia na energia. Né? E aí, nossa, se
se toda parte, né, os construtores, os engenheiros pensassem nessa parte, né, não vamos dizer que eles vão fazer, mas quem é o responsável da construtora, né? Então alguém ali dentro que é responsável da aprovação da planta. E a gente sabe que tem os recuos, tem tudo isso, a gente não entra nesse mérito, tá? Mas a importância. Então fez a planta, vamos dar uma analisada, gente, ó, é bom alterar aqui, alterar ali. Por quê? Porque até esse imóvel vende. Você pega às vezes imóveis que não vendem, tem uns que vendem tudo na planta, porque eles estão mais harmonizados, porque isso faz parte da energia do universo. Né? Então, as verdade, né? Tem uns prédios que a gente passa, vive apartamento lá para vender. Entrega, o construtor às vezes fica preocupado porque eles não vendem. O que eu faço? Você acha que é a planta? Porque não tem nem morador, então. Não tem. Eu ia perguntar mas isso. Atrai, né? Mas eu ia perguntar isso também. Às vezes quando você pega uma planta, pode ser de um imóvel vazio. Sim. Não precisa eu estar morando lá com móveis, aí eu só mudo o móvel de lugar. Eu tive um caso onde a pessoa estava bem, tanto é que ela comprou um imóvel na planta e agora ia receber. Aí ela me mostrou, falou, olha, Fátima, minha planta. Quando eu olhei, falei, Falei assim, você está muito bem onde você está. Sim, vamos corrigir, nem mude ainda, né? Então a gente costuma dizer assim, o quarto tem muito isso. Eles pegam um quarto quadrado, aí colocam o banheiro dentro. Aí a gente fala, né, tem um termo técnico, aqui eu gosto de falar, né, mais tranquilo, parece uma foicezinha, né? Aí a pessoa diz assim, mas como assim? Aí tem uma viga passando por cima, então essa viga te pressiona, né? Até no comércio, você tem uma viga que ali tá a tua mesa, nossa, você fica com dor de cabeça, você sente uma pressão, porque tá com a viga, então você precisa fazer correções. Então você imagina que até num imóvel, e tem muito imóvel aqui em Santos, em outras regiões, que são antigos. Vamos reformar. Que maravilha! A gente não vai poder mudar muita coisa, certo, né? Mas a gente já faz os ajustes, né? Então, quando a gente tem essa consciência, assim como a gente já está tendo consciência das terapias, quando a pessoa começar a entender que o ambiente que você está é muito importante para o seu desenvolvimento, então isso as pessoas vão se harmonizando, então vai crescendo, né? Harmonicamente, que a gente fala, né? Certo. E aí que nem você disse que às vezes está tudo bem com a pessoa, com o casal, e aí ela vai para um apartamento que de repente começa a ficar algo pesado. Não é meu. Né? Com certeza. Então, algo pesado, o relacionamento não tá legal, ou brigas, discussões, ou doenças, enfim. Isso, a saúde. Nossa, geralmente a primeira coisa que atinge, né, no ambiente é a saúde. E a saúde é sempre o centro, então isso também é uma dica. Fátima, como que eu vou entender um pouquinho? Você imagina a tua planta, né, a tua residência, e você imagina que é o meio, né, mais ou menos, sem medir. O meio é a área da tua saúde. Ali tem que ter harmonia sempre, porque com a saúde você amplia o resto. Se a sua saúde está debilitada, e hoje em dia a gente pega muito lavabo no centro, né? E o banheiro, ele escoa, ele puxa. Tanto é que a gente coloca geralmente um cristal multifacetado na porta do banheiro, do lado de fora, né? Para que essa energia, porque assim, a energia positiva ela entra pelas janelas, ela entra pela porta, tá? Então é a porta de entrada. Importante também, dica. Você tem duas portas de entrada geralmente, né? Hoje em dia tem tido muito. Então tem a porta social e tem a porta de serviço. Ai, eu até travo, às vezes ponho um móvel. Eu vou entrar sempre por aqui porque é mais prático. Você é visita. Você é o principal dali, né? A sua família. A visita é muito bem-vinda, mas você é a parte principal. Aí você já se põe de lado. Você começa toda hora a entrar pela área de serviço, tua família inteira. Então você percebe que isso, a tua energia vai baixando e a energia positiva que está entrando não está fluindo, você não está usando essa energia, né? Então, lógico, entrar e sair, você chegou com compra, você vai sair com lixo, vai levar o cachorrinho para passear, coisas assim, perfeito. Mas entrada de serviço. De serviço. Agora, entre e saia pela sua porta social. Você é a energia positiva. E se positiva. tem só uma porta? Aí tá tranquilo. Aí pode entrar e sair tudo por ali, tá? Mas é importante porque geralmente a pessoa neutraliza a porta principal. E você tem que usar a porta principal. Então, às vezes é uma dica que a pessoa diz assim, eu vou... Às vezes tem até móvel, a pessoa coloca, fecha, obstrui, entendeu? Então, isso é importante. Então, sempre essa circulação. É legal que a Fátima começa a falar, a gente já fica pensando na minha casa, na casa da que mãe, na faço? casa da amiga, na casa da tia. Eu já pensei em várias casas aqui. A primeira coisa, quando a pessoa me contata, né, eu digo assim, eu vou te passar 7 dicas. Enquanto eu vou fazer o teu bagual,
Geralmente leva uns 7 dias. Eu peço um prazo dependendo da demanda. Não é na hora ali, você analisa e aí... Eu faço um briefing, na verdade. Assim como todas as entendi. terapias, eu faço um briefing com a pessoa, né? Até porque eu preciso saber do tamanho da planta, tudo isso, né? Porque às vezes a pessoa pergunta custos, tal. Eu digo assim, eu preciso primeiro da planta, para saber o tamanho, tá? Aí a partir daí ela me manda, aí a gente já combina direitinho, eu já mando esses 7 primeiros passos, que faz parte de uma organização. Porque não adianta a pessoa tentar aplicar. Então, assim, pelo menos uma vez por ano, dica também. Você tem que manter uma energia, uma rotação. Eu faço árvore de Natal e enfeito minha casa uma vez por ano. Show! Porque uma vez por ano você mexe. Tem coisas da época da minha avó, que são coisas realmente que fazem parte de uma herança que você tem. Uma vez por ano você vai pegar, você vai abrir, você vai energizar. Porque às vezes você coloca naquele armarinho E fica guardado. Aquilo é uma energia estagnada. Aquilo ela vai pesando. Tudo na sua casa tem que fluir. Né? Então não tem problema de guardar coisas muito antigas, fotos muito antigas, não tem problema de guardar. Não, a gente não pode deixar exposto. Eu vou colocar foto, principalmente de pessoas que já faleceram, né? Então, guarde, sim, porque faz parte, né? Sim, tem uma história, tá? Todos nós temos. Mas não deixar exposto. Exposto sempre, até animalzinho, né? O nosso pet morreu, tal. Tudo que te traz dor, né? Na sua casa, no dia a dia, tudo que te traz dor não te faz bem. Às vezes um quadro que, nossa, que gostoso, que harmônico, né? Contanto que não seja um quadro de água na área de sucesso, que é fogo. E assim por diante, sabe? Você vai colocar, por exemplo, alguma coisa de fogo na área de metal. Aí derrete, porque o fogo derrete. Então é o ciclo construtivo e o ciclo destrutivo. Isso a gente também auxilia a pessoa. Certo. Tá? Então, você tendo um quadro, tendo alguma coisa da família, por exemplo, em amigos, é maravilhoso você ter fotos, né? Viagens, lugares, tudo que te traz coisa harmoniosa. Um presente que um amigo deu, um enfeite, põe ali naquele canto. Agora você imagina alguma coisa que você ganhou e não gostou. Toda vez que você vai olhar, você vai dizer, nossa, eu gosto da pessoa, mas eu não gosto daquilo. Tudo bem que às vezes você tem que guardar por algum motivo. Mas se você deixar ali, toda hora você vai dizer assim, que legal, mas eu não gosto daquilo. Então te traz uma energia, porque o pensamento é muito forte. E a gente não percebe. Pensamento, isso, ele vai pegando nas paredes. Então não deixar exposto, né? Não deixar exposto. Tipo de Guarda. E cor, pintura, cor, isso aí influencia também? Sim, sim. Por exemplo, a gente fala muito, por exemplo, comércio. Comércio, se você colocar o vermelho, né, vai te dar aquela sensação de você se alimentar. Então, por exemplo, se a pessoa precisa fazer alguma dieta, o vermelho vai te ativar. Vai dar fome. Vai dar fome. Querer comer mais. Vai te ativar. Então, você vai colocar um vermelho no quarto, você não vai dormir. Porque isso vai te deixar... Aí você vai colocar um azul na área de trabalho, bem na frente da sua mesa. Mas é sono. Você vai ficar meio assim, você vai dizer, nossa, por que isso está acontecendo? Então, as cores, né, influenciam, assim, na nossa roupa, enfim. E é legal ter a cromoterapia junto com o Feng Shui. Aí, o que eu gosto muito, né? Tem pessoas que gostam, né, de colocar muita cor. Eu sou pelo neutro, tá? Né? Então, a gente mantém o neutro e a gente brinca com decoração. Por quê? Porque a decoração, uma almofada, um tapete, uma cortina... Aquilo ali também você muda, você pode estar mudando, né? E depois eu ensino ativações, aonde você ativa aquele objeto. Se você trocar ele, anota. Depois eu ensino a pessoa a anotar. Porque daqui a algum tempo, ou a peça quebrou, ou você, né, cansou. Aí você pode descartar ela e aí você ativa uma outra peça. Porque tudo, a gente faz uma ativação em cada uma das 9 áreas. Você dá poder àquele objeto, né? E não precisa ser nada holístico. Porque eu já fiz em outras religiões, qualquer religião, tá? E a pessoa não precisa ter, olha, eu tenho que ter um sino dos ventos, eu tenho que ter qualquer... Não, tá? Qualquer religião, porque eu vou pegar uma Bíblia, vou pegar um copo, vou pegar qualquer coisa e a gente vai dar essa ativação para que esse elemento, ele possa dar equilíbrio naquele ambiente. Então isso é importante. Você tocou num ponto, enfeite, coisa quebrada. Quebrou, joga fora, Não, né? quebrou, jogar fora. Não Existe... pode colar? Por que inventaram a Super Bonder? Então, existe uma técnica, né, onde no Japão é feito muito isso, porque você tem umas artes milenares, né? Então você tem a tua parte ancestral. Nossa, aquilo lá é da minha avó e tem toda uma história. Então vamos fazer isso uma decoração. Aí você vai pegar a cola, aí hoje em dia você tem canetinhas douradas, energia positiva. Pra reformar aquilo. Você vai fazer decoração com aquela peça
tá? O que não pode é dar a sensação que ela tá quebrada. Então aí tem um rasgo aqui, então até você consegue fazer, sabe, alguns detalhes aonde aquela peça ficou decorativa. Aí tudo bem. Ficou renovada, né? Aonde você recicla, porque senão nós não poderíamos reciclar. Então, reciclagem, porque a natureza pede. Né? Nós estamos nessa fase. Sim. Mas nada quebrado, nada jogado, desorganização. Se você tem alguma coisa desorganizada... Armário desorganizado. A tua vida tá... Por fora, né? Às vezes você tá desorganizado. Eu tô organizado. Eu vou lá, hein, ver. Agora, por dentro, como que você tá internamente? Às vezes você tá assim, nossa, eu tô me sentindo quieta. Aí você abre o armário, nossa senhora, você não sabe onde estão as coisas. Né? E guardar de qualquer jeito. Às vezes, a gente diz assim, vamos colocar algumas caixinhas. No nosso dia a dia, a gente não tem tempo. Fátima, pelo amor de Deus, hein? Aí eu vou dizer, calma, né? Que você tire uma vez por semana, a cada 15 dias. Aquela coisa que você não... Papel, assim, é um veneno pra gente. Minha mesa tá cheia de papel. Minha mesa é cheia. Papel. Nossa, quanto papel. Eu uso todos. É anotação, Nossa. Porque você precisa saber o que é do teu dia a dia, o que é pra se guardar e o que é pra jogar fora. Se tá ali, vamos dizer que a gente pede, né, cocriação. Diz assim, universo, me ajuda em tal coisa. A gente faz muito isso, a gente aprende isso. Aí o universo chega e olha assim, diz assim, tá. Ele vai demorar. Se você ajudar ao fluxo dessa energia, ele quer tal coisa, né? O universo é energia inteligente, né? Deus, a criação é inteligente. Então, vamos facilitar. Sim. Então, essa é a ideia. A gente está muito nessa situação. A gente está sempre girando. E a gente tem que subir igual um cone, né? Você passa... Percebe que as coisas se repetem, né? Se as suas coisas no dia a dia começam a se repetir, é sinal que está te mostrando. Então, quando a coisa se repete, você passa... Você tem que mudar para renovar, né? Aí você diz, opa, agora eu vou... Porque a gente tá... né? O planeta gira. Então, a gente gira. Aí tem hora que a gente gira e afunda. Aí você diz assim, mas por quê? Porque a gente não está saindo daquilo. Então, é a gente observar. E quando a gente faz o Feng Shui, automaticamente, eu entrego a pasta, né? Então, a pessoa tem. Ou fez o curso, você mesmo vai fazer. Então, o que vai acontecer? Você, aos poucos, você vai começar. Pelo menos uma vez por ano, pega aquele baguá. Porque, às vezes, você já mudou as coisas de lugar. Principalmente as pessoas na tua casa. Né? Criança, você tem... Sem perceber. Você tem um auxiliar que te ajuda. Aí, né? A pessoa vai tirar foto. Lá em casa, a moça vai, arruma, deixa tudo lindo. Patrícia. Essa é pra você, Patrícia. Vai ver. Mas gente, 3 horas depois, bum, parece que já passou o furacão ali, né? Né, André? Então, a gente acostuma a ter uma disciplina, né? Então, vamos lá, a gente, né, ensina assim, vamos fazer o reiki, vamos fazer a harmonização, cromoterapia, todas as técnicas. Eu tô pronto, já tô pensando positivo, já tô mudando. E como é que tá a tua casa? Como que tá o teu trabalho? Né? Aí você diz assim, mas isso não tem importância. Tem importância. Eu passo mais tempo no meu trabalho. Olha, então, o seu escritório, o seu trabalho, onde que é? Né? Mas, Fátima, meu trabalho não tem uma mesa. Mas, então, alguma coisa do seu dia a dia. Como é que está o ambiente? Né? Então, você tem que pensar nisso. E, principalmente em casa. Porque ali estão as suas coisas, né? Então, a gente foca muito a residência por isso. Porque mesmo que você passe muito tempo fora, é ali o teu refúgio. É ali que você vai, né, ter a tua família, você vai se energizar. E essa possibilidade, que é muito importante, nem todo mundo vai seguir, né, a tua parte, eu brinco assim, nossa parte namastê, né? Então, essa parte holística, essa parte que a gente fica pensando em energia, as outras pessoas às vezes não têm a mesma direção, mas se você organizar, você harmonizar o teu lar, as pessoas vão respeitar, não precisam estar fazendo a mesma coisa que você faz, mas você consegue harmonizar, as pessoas vão sentir, vai dizer, nossa, tá melhor. Meu filho tá conseguindo estudar melhor. Às vezes você entra no ambiente e o ambiente faz bem, né? Às vezes ele tá pesado, né? Sim. Então, esse é uma ferramenta, né? O Feng Shui é uma ferramenta que acho que, na verdade, todo mundo deveria fazer e conhecer, né? Mas você quer dizer, então, que se, tipo, pelo menos uma pessoa fizer, souber, né? Por exemplo, eu faço um curso de Feng Shui, começo a aprender, entender sobre isso, eu começo a arrumar a casa e todos que moram ali vão ser influenciados positivamente. Suas visitas, seus parentes, porque a gente tem a área da família. Automaticamente, quando você está se harmonizando, às vezes você tem algum parente, né? Que às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Quando você harmoniza aquele ambiente, às vezes você não vai, porque você não tem um vínculo, mas você percebe que fica
tênue, né, que fala essa palavra, fica assim, harmônico. Então você percebe. Dá pra deixar até a sogra vir em casa, assim. Dá, pelo menos, né, um almoço. Deixa um cantinho pra ela fora. Ignora, mãe. Daqui a pouco você vai ter um ambiente lá desse jeito, viu? Pra ela. Mas isso é muito importante, né? Se a gente pensar dessa forma, isso é importante. Você vai entrar. Então, normalmente, a parte da entrada, você tem a sala, ou você tem um hall, e você tem a mesa de jantar. Aí a gente costuma dizer assim, quais são os pontos principais, né? Numa sala, quem é que comanda? Pontos de comando, isso é dica interessante. O ponto de comando é um sofá, né? No quarto é a cama. Tá? Na cozinha é o fogão. Então, o fogão, hoje não deu tempo de limpar, amanhã eu limpo. As bocas funcionando, dica, né? Tem uma boquinha lá que tá, sabe, tá meio que assim, meia boca, literalmente. Então, tem que se manter as coisas consertadas, né? Porque justamente o fogo é o que te traz ali a energia, né? O alimento, né? No banheiro, o banheiro é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque por causa da energia, para não escoar. Mas, por exemplo, a gente sempre costuma decorar, colocar uma plantinha, e aí depois eu ajudo a harmonizar. Por que eu gosto que a pessoa aprenda? Eu posso ir lá e fazer a consultoria, que é o que a gente chama. A pessoa me consulta, eu vou lá, vou fazer tudo, vou deixar tudo funcionando. Até se precisar comprar alguma coisa, vamos juntos, eu faço tudo. Só que eu quero que a pessoa aprenda. Porque eu vou deixar funcionando e eu vou embora. É verdade. Aí daqui a pouco vai dizer, Fátima, tudo que você fez não funcionou. Aí eu chego lá, tudo, E é isso que você falou, né? Às vezes tem uma pessoa que não é muito organizada e bagunça, e tem criança em casa aí que vai mexer. Porque alguém vai ser responsável por isso. Tanto é que é a própria pessoa que vai ativar. Mas a partir do momento que você vai organizando, porque também a pessoa está acostumada a ver desorganização em tudo. Por que ela vai ser organizada? Só se já for, né, do signo dela, do astro dela, vamos dizer assim. Mas do contrário, se você vai harmonizando, até aquela pessoa que é desorganizada, ela vai começar, não vai ficar perfeita, mas ela vai começar a ter umas regras. Sim. Ela vai entrar na disciplina. Entra naquela teoria da janela quebrada, né? Já viu essa história? Se você passa num lugar e vê uma janela limpa, perfeita, a tendência é que você não mexa mais nela, ela vai continuar limpa, bonita, arrumada. Se você passa e vê ela quebrada, o que tem que quebrar mais uma, mais outra, mais outra? Então, se está arrumado, quando você entra num lugar limpo, você tende a manter ele limpo, né? Porque ele está limpo, por que eu vou sujar? Agora, se está sujo, tanto faz um papel a mais, né? Você entra numa bancada, às vezes a pessoa diz assim, Fátima, não me põe bancada na minha cozinha porque vira porta-chave, porta-celular. Mas se você tiver com ela organizada, uma pessoa vai lá e joga, a outra vai lá e joga, daqui a pouco vai ficar esquisito. E a pessoa vai começar a dizer, nossa, mas estava bonito. Lógico, sempre tem um pouquinho mais indisciplinado, mas você consegue harmonizar melhor. Agora, se deixar, daqui a pouco tem de tudo lá. Às vezes você nem acha, não acha. Verdade. Nossa, perdi, tá lá o negócio tá perdido, né? Então, por exemplo, não arrumar a cama de manhã, deixar a cama desarrumada, deixar a louça na pia, deixar pratos na mesa e trabalhar quando a gente está atrasado. Mas a cama não pode arrumar. Não junta ácaro ali, tem que deixar ela aberta para ela respirar, não é verdade? É verdade, tem que deixar ela aberta, respirando. Mas aí você organizou. Sim, você arrumou, empurrou o edredom pro fundo e tira os travesseiros. Não ficou aquele negócio assim, tipo assim, larguei. Lógico, pode acontecer, né? Uma vez ou outra, tá? Mas quanto mais... Tu imagina você chegar em casa e você encontrar harmonizado. Né? Não, realmente, é outra coisa. Você chega cansado. Chega em casa, a casa arrumada ou a casa desarrumada, a gente já, o primeiro passo que põe o pé dentro de casa, abriu, nossa, viu que a casa tá desarrumada, já dá, meu Deus. Ou tipo assim, você diz assim, tô voltando pra casa. Eu vou encontrar daquele jeito. É totalmente diferente mesmo. Aí você já vai com aquela energia, tipo, tô chegando em casa. Não, você tem que dizer, eu tô chegando em casa. É ali o meu refúgio, é ali que eu descanso, ali. Aí vem seus pets brincando, se você tem peixinho, enfim. Então, essa energia é boa. E a gente já tem tanta situação, né, difícil do dia a dia. A nossa casa. Se ali a gente não tiver o colo, né? Quem de nós não precisa de um colo, né? Não precisa. Então, tudo isso faz parte, né? Então, por exemplo, você ter o sofá, aí você já entra, o seu sofá tá de costas, então você já tá dando uma energia negativa para essa energia que tá fluindo, não somente você.
Porque é aquela história, a energia entra, ela vai passar por todos os cômodos. Se já tem um sofá ali interrompendo. Então são coisas que ele já vai bloqueando. Ou um Então móvel. você deixa fluir. E a tendência é assim, a energia entra pela porta principal, ela vai direto para o meio, que é para a saúde. Da saúde, ela expande. Você viu que faz isso na planta? O meio é a saúde, tá? Então, ó, só vamos dar uma lembradinha aqui, ó, que é muito importante isso, ó. Nós entramos. Por que que ela tá assim, ó? Porque a entrada tá aqui, tá certo? Eu sempre uso a planta da forma da entrada. Ó o meio. O meio redondinho, tem plantas que o pessoal faz quadradinho, tá? Eu faço redondinho, por quê? Porque é energia. Então é Energia, importante. movimento, Eu faço círculo, movimento, tá? Então a energia entrou pela porta, a setinha, ela veio pra saúde, ela veio pro meio. Daí ela expande pros outros A ambientes. saúde aí tá no banheiro. Tá no banheiro, aí é onde você tem que cuidar. E entre os quartos, é isso? E aí ele tá, Parece a nossa planta isso. tá? Então, ó, tem um banheiro aqui no quarto. Aí você viu que a planta aqui tá certa, ó? A TV tá aqui e a cama tá aqui, ó. Mas às vezes eu pego o ponto da TV aqui, aí eu Sim, coloco sim, a cama aqui. Uma vez eu ouvi que, não sei de onde foi, que o certo é a gente ficar com a cama, com os pés da cama apontado pro mar. É do Feng Shui isso? Aí tem parte de energia, porque eu uso o chapéu preto, né? Negro que eles chamam, né? Tem uns que usam pela bússola, Ah, tá. né? Então tem alguns, são corretos também, mas cada um usa um ensinamento. Cada um o quê? Cada um... Porque Linha. tem tem várias linhas, Tem Feng Shui. linhas, Ah, tá? tá. Então a Interessante. gente usa, porque bússola é o que eu digo, né? Dependendo da posição, aí você muda. Eu gosto muito da parte de entrada, então eu uso dessa Usa pela maneira. entrada, Mas tá correto, tá? Mas o que que acontece? Eu sempre dou também comando. Então vamos voltar aqui, ó. Tu imagina você entrando por aqui, aí você vê a cama de lado, aqui você tá de frente, então qualquer pessoa que te entra, você nunca é pego desprevenido. Quando a gente fala comando, se você tá de costas assistindo TV e a tua janela tá atrás, ou tua porta, você não sabe quem tá chegando. Agora, aí o que que faz? Fátima, por exemplo, na minha casa isso acontece, eu não tenho onde colocar. Mas aí eu não deixei meu sofá pra frente, meu sofá tá bem encostado, então eu tenho a porta de entrada, aí o que que eu fiz? Eu coloquei um espelho. Mas o espelho não pode estar na frente da entrada, Ah, não? porque senão a energia vem e volta. Nossa. E se não tiver jeito? Na minha casa não tem jeito. É uma parede com um espelhão. Logo na porta de entrada é um espelhão. Aí a gente vai entrar, por exemplo, com a planta, por Mas exemplo. ele é do lado deve- de frente pra Ah, porta. tá. Não, quando você abre, Porque meio na você não é diagonal. refletido nele. Ah, você não se reflete. A porta abre não, em diagonal, quando você... ele tá aqui. É. Ah, Você então você não. não se vê no espelho Não, quando você se abre a vê. É porta. verdade. Porque tu imagina que você é energia. Oi, tô entrando, aí pum, aí opa, não, vou voltar. Depois de entrar que você vê no espelho. É verdade. É que meio É, diagonal ele na dá uma nossa diagonal. sala. Mas, é. por exemplo, caramba, Fátima, já fiz um móvel planejado, por exemplo, quarto, o pessoal enche de espelho. Você dormir com o espelho refletido é muito complicado, aí a gente tem que fazer correções. Ah, é ruim? É ruim, é ruim. Tá? Então, por exemplo, são 3 portas. Ah, ela é do meio, então joga pra cá, dorme, depois você volta a ela. Se já fez o móvel planejado, senão a gente coloca numa outra posição. Não que não tenha no quarto, mas não reflita você dormindo. Você trabalhando, você tá aqui, tem um espelho que te reflete aqui em algum lugar. Você tá trabalhando, daqui a pouco você tá cansado, você não consegue trabalhar. Faz um teste. Coloca um espelho perto de você. Você percebe que, ai, nossa, parece que é alguma coisa, não sei o que tá acontecendo. É um espelho. Então, assim, o espelho, ele amplia, ele é magnífico, mas você tem que saber aonde você vai colocar. Aonde, porque você tem que refletir aquilo que você quer expandir. Né? Então, essas correções, dependendo da planta, a gente vai auxiliando. Faz de conta que você tinha esse espelho bem de frente, porque você aprendeu a fazer. Coloca uma planta bonita. Por quê? Porque aí ela já vai puxar e dali ela já direciona. Então, assim, você já não perde tudo, porque senão bate e volta, você diz, nossa, não tá entrando. Então, esses detalhes, são muitos detalhes, né? E no caso, por exemplo, você usa o baguá, né, para residência. É o mesmo para planta de um comércio, então? Sim, sim. Quando eu vou pegar, por exemplo, uma sala comercial, um comércio em geral. Mas aí você vai dizer, Fátima, eu trabalho no local, não é meu. Aí o que a gente faz? Deixa eu até pegar um exemplo. Eu trouxe uns exemplos aqui que é legal. Mas aí é o você mesmo faz... baguá, é o mesmo atendimento, tanto para residência como para... Sim. Tá. Aí, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo, tá? Olha só. Tá vendo? Aqui é uma mesa.
Então aqui eu aplico não necessariamente o baguá, mas eu tenho umas direções. Tá vendo onde fica seu computador, onde fica suas anotações, com o que você trabalha, eu vou direcionar a sua mesa. É só a mesa. É a mesa. Você tipo aplicou o baguá na mesa. Eu apliquei o baguá na mesa. Não é nem no cômodo, é na mesa. Não, é na mesa. Porque às vezes, por exemplo, você, né, você trabalha... preciso disso na minha mesa. Precisa, André. Tá? Você não. Aí, necessariamente, aqui eu não aplico o baguá em si, mas eu direciono para uma mesa, entendi. E aí eu coloco, por exemplo, aqui onde vai ficar isso, onde vai ficar aquilo. Por exemplo, o celular, né? A gente coloca em qualquer lugar. Tem a posição correta de você colocar o celular, porque aqui você vai atrair cliente. Então, dependendo do que você trabalha... Se eu trabalho com 3 celulares, eu deixo um aqui, não, eu aí fico assim. Mas depende, um é para cobrança, um é para pagamento. Aí a gente direciona para contas a pagar. Esse daqui é para entrar, são clientes, né? Então, mas porque tem a posição, você vai colocar uma plantinha. Então, na sua mesa, você vai harmonizar. E com coisas que, tipo assim, é o que eu falei, né? Você trabalha, às vezes tem pessoas que... olha, eu não gosto de incenso, isso. Você gosta, mas onde você trabalha, não dá. Você consegue fazer algumas coisas... né, que eu te ajudo a gente bolar. Sempre tem uma forma porque não é uma coisa gritante. De cura, né? Vamos dizer assim. Aí eu atendo várias pessoas. Poxa, é complicado, eu vou fazer... Então, calma que a gente vai conseguir fazer de uma forma que está sutil, ninguém percebe. É lógico, às vezes a pessoa capta porque também faz essa parte, vai dizer, tua mesa está com feng shui. Aí você vai dizer sim. Mas do contrário, as pessoas vão... E o seu trabalho vai se harmonizar. Sim. As coisas vão fluir. Entendeu? Então tem essas correções para tudo. E uma dica, né, que muitas pessoas que assistem, né, o Unicast, né, o podcast da Única, são terapeutas. Então, e eles têm sala de atendimento. Ou futuros terapeutas. Também. Sim. E eles têm sala de atendimento. Então, dá uma dica, né, que sala de atendimento de um terapeuta, a maioria das pessoas que vão buscar um terapeuta porque estão com algum problema físico, emocional, né, alguma coisa assim nesse sentido. O que fazer para cuidar dessa sala, para energizar, deixar harmônica? Sim, porque o que acontece? Você está ali, você está receptivo. Então, por exemplo, qualquer trabalho, você pode estar receptivo, mas nem sempre está totalmente aberto. E às vezes você trabalha no escritório, não tem contato. Ali você está recebendo pessoas que estão vindo atrás de auxílio. Então, você já começa a se blindar. Então, a dica que eu dou, sempre tem uma plantinha na porta, logo na entrada. Na porta do lado de fora ali. Pode ser do lado de fora, mas às vezes você, por exemplo, você divide salas, né? Então, e às vezes você aluga salas também. Então, por exemplo, se no ambiente tiver uma plantinha do lado de dentro, uma plantinha de verdade, logo na entrada, tá? Então, por exemplo, lá na Única a gente atende. Então, tem uma mesinha do lado, uma plantinha de verdade. Vamos colocar... Eu adoro o lírio da paz porque ele cabe em tudo. Cada uma, ela se adequa melhor, mas o lírio da paz, ela é coringa, tá? Um lírio da paz ali, por quê? Porque ali ele já vai filtrar, então ele já serve de filtro, ele entra. Tá. Então, assim, é a primeira coisa que eu sempre dou uma dica. Sempre ter um copo de água, né? Para que você beba depois, isso a gente até aprende das técnicas, mas é bom ter uma que aí depois você descarta. Né? Tá? Porque ela já vai pegar, porque na verdade, aí depois a gente dá uma olhadinha, porque aí na sala a gente faz o baguá para não me colocar essa água na área do sucesso. Por quê? Porque a gente vai fazer com que essa sala progrida, né? Então, por exemplo, você atende ali, aonde é a área do sucesso? Vamos fazer o baguá. Na área do sucesso, ali nós temos o fogo, não coloca água. Se a gente harmoniza, a gente vai ter até mais pessoas para atender, porque inclusive as pessoas que até alugam sua sala. Vai ter mais giro. Por quê? Porque ela está em harmonia, automaticamente você se harmonizando, você vai trazer, a pessoa vai se sentir bem e vai... Então é um círculo. Porque, na verdade, é o que a gente fala, o planeta gira, então tudo tem que girar. Se alguma coisa trava, é porque precisa de um auxílio, precisa ser ajustado. A grosso modo falando, o Feng Shui você aprende ele, né? Tem que fazer um curso. Sim, tem a técnica, e você vai aplicar o baguá naquela planta, naquele local, ou na sala ou na mesa. Isso. E aí vai ter ferramentas, materiais para você... E o próprio material trazer mesmo. A cura para o ambiente. Sim. É isso. Olha, eu uso o computador, tá bom. Olha, eu uso a caneta, tá ótimo. O que você usar, a gente vai usar o que... eu vou ter que comprar alguma coisa especial, salvo um detalhe ou outro. Mas assim, o que eu digo, começa pela plantinha. É o teu coringa, teu amuleto, vamos dizer. A plantinha todo mundo gosta e ela é a primeira que grita, né? Se ela der uma murchada... termômetro, né? Você já sabe que é verdade.
tipo assim, ela não ficou bem, ela tá com água, ela tá bem, tá nutritiva, ali tá tudo bem, ela murchou, é energia. A gente costuma dizer, tadinha, antes ela do que nós, né? Mas ela tá ali para nos auxiliar, né? Então, sem grandes... Aí depois a gente vai ajustando algumas técnicas. Tem pessoa que quer um pouquinho mais. Fátima, eu quero colocar mais alguma coisa. Uma cor. Às vezes um papel. Eu preciso colocar essa área para ativar. Eu preciso que o meu dinheiro flua. Eu preciso que o meu relacionamento com as pessoas... Minha criatividade. Eu trabalho com alguma coisa. Nossa, eu paro, fico olhando, não estou conseguindo ter criatividade para fazer as coisas. Então, a tua área está precisando. Aí a gente ativa com cores. A cromoterapia. Com o quê? Às vezes com papel, com um enfeite. Uma pedra daquela cor. Uma pedra, porque a gente vai usar o cristal. Então, tem coisas... Então, a gente tendo a planta, que é o passo principal, aí vai ajustando. Aí, no dia a dia, a gente tem, né? A gente está aqui numa fase evolutiva, a gente passa por desafios. E dessa forma, a gente passa melhor. Aí, agora, olha, tá com tudo harmonizado, mas alguma coisa está travando. Observa. Alguma coisa... que é para saber a área e modificar. Aí, agora, porque aí você já tem. Aí, você vai ajustar aqui, ajustar ali, e aí é um constante. Certo. E isso Então, você auxilia todos que estão próximos de você também. No caso, eu quero fazer uma harmonização de ambientes na minha casa ou no meu trabalho. Eu procuro um profissional. Sim. Aí ele vai lá, faz essa... Você pode procurar para fazer ou você pode fazer o curso para Isso que eu ia aprender. falar. Aí ou eu posso fazer um curso para aprender e eu mesmo aplicar no meu ambiente. Isso, tem pessoas que me contratam porque querem aprender. Ai, Fátima, olha, não, vai lá e faz. Então tá, eu vou dar o valor e eu vou aplicar. E depois a pessoa vai mantendo. Ai, olha, eu quero aprender. É bom aprender. Tá? Porque aí a pessoa vai... Mesmo quando a pessoa diz que não, eu sempre procuro alguém que vai tomar conta. Alguém que vai cuidar, né? Você contratou, né? Mas a Vanessa vai cuidar. Né? Você diz assim, eu queria fazer, então eu ensino para Vanessa, ó, é o seguinte, assim, ó, é desta forma, Você como para profissional. manter. Mas aí... Ou a pessoa toda hora, né, tipo assim, a cada tempo Não, e você me contrata de novo. Mas se eu quiser aprender, vamos lá, eu quero aprender para aplicar na minha casa. Aí eu gostei disso e quero prestar serviço com isso. Quero me tornar o harmonizador aí de eu ambiente. tenho o curso. Aí é outro curso. É outro curso. É na É sequência. tipo um outro módulo, assim. Isso, eu divido por entendi. módulos. Vamos dizer então assim. Fica legal, porque a pessoa que é leiga faz um para si. Aí eu quero me profissionalizar. Como que é o seu curso, né? O nível 1. Isso, ó. Eu divido em 4 níveis, tá? O nível 1, que eu digo que é o iniciante, onde você vai harmonizar a sua casa. E meu trabalho. Não, aí primeiro sua casa. Só a casa. Sua casa. Aí depois a gente vai para a área comercial. Porque aí você aprende não só o seu trabalho, tá? Você começa a ver um todo. Porque, por exemplo, eu estou na minha mesa, então você consegue entender. É outro raciocínio. Tá? Mas é o mesmo baguá. É o mesmo Só baguá, muda, entendi, isso, tá? tá? Aí, bom, agora eu quero trabalhar com isso. Então, a gente vai, né, fazer o terceiro módulo, que aí é o módulo profissionalizante. Aí que eu posso prestar serviços. Isso, porque aí você vai estar pronto para poder fazer isso expandindo. E o quarto que a gente fala, aí seria para arquitetos, para decoradores. Específico para um profissional. Isso, para engenheiro, que, nossa, se eles começarem a pensar dessa forma, já vai harmonizar muito. Essa informação para eles. E colocar na faculdade de engenharia já. Principalmente para eles venderem, eles têm que entender isso. A venda vai fluir melhor também. Se a planta deles estiver fluindo, é o que eu digo, a partir do momento que eu faço um projeto planejado, aonde eu estou direcionando isso para o meu cliente, ele vai se sentir, né? Eu vou ter um diferencial, aonde, poxa, eu vou procurar a Fátima porque eu sei que o meu móvel planejado já vai estar dentro de um Feng Shui, vai harmonizar. Então, por isso que é importante os profissionais da área também fazerem. E se a gente tiver o imóvel já construído, né? Ou pelo menos, eu tenho aquele recuo. Então, vamos já deixar ele corrigido, já vamos deixar ele pronto, e aí ele vai vender muito mais. Então, a ideia é expandir isso. É bom para a venda do imóvel como para quem vai morar. Para quem vai morar. Para quem vai E trabalhar. no caso, eu quero fazer esse módulo 1 só para mim. Quanto tempo que é de curso? E o módulo 2, quanto tempo que é? Geralmente são 4 semanas. 3 horas de aula. Isso. Uma aula por semana. Uma aula por semana. Isso. Um mês. Em um mês você consegue. Legal, né? Então você porque o que eu faço? Eu entrego a primeira parte, aí eu já explico, aí vem toda a teoria, tudo mais, né? Aí a gente mostra em slide tudo. Aí a segunda aula eu já peço para a pessoa trazer a planta, né? Aí a pessoa já traz, se tem dificuldade eu auxilio, porque aí eu vou fazer a pessoa já aplicar. Aí na terceira, ela já começa a entender. Então ela faz o curso e ainda ganha uma Isso que eu aplicação ia falar. e ganha um atendimento de... Exatamente, isso. E aí no último eu vou tirar dúvida.
Por quê? Porque aí ela foi em casa, fez, aí ela vai vir com as dúvidas. Olha, Fátima, eu fiz isso, fiz aquilo, porque aí, né, a gente vai ter um número X de pessoas. Então, a pessoa já sai dali com a técnica dela aplicada. Sim. Então, Legal. o investimento... Teve mais um atendimento e ainda Ela aprendeu. aprendeu e teve atendimento. Então, né, eu digo que o curso já inclui, né, tudo isso. Legal. E aí, para fazer o módulo 2, tem que ter um. E para Sim. fazer o 3, tem que ter um e o 2. Sim. Para fazer uma sequência, né? Sim. Aí depois eu indico a parte do comércio, por quê? Porque você vai depois querer começar a fazer para as outras pessoas. É o que eu tô falando, Né? Porque aí a tua casa, aí o pessoal vai começar. É. Aí, então vem fazer o curso, então, puxa, mas eu tenho interesse de aprender. Até porque a sua vida estará mais harmonizada. As Sim. pessoas vão perceber. Consequentemente, a prosperidade vai fluir mais e mais pessoas vão estar buscando essa ajuda com você mesma, né? Tipo, Porque a pessoa vai notar, né? Igual a pessoa diz assim, nossa, você tá diferente. Por quê? Porque eu tô fazendo as técnicas de harmonização, né? Pessoais, Feng Shui, cromoterapia, todas as técnicas todas das terapias. Aí você começa a perceber que teu ambiente está diferente, a pessoa entra, se sente bem, nossa, o que você está fazendo? Aí as pessoas lá de dentro também vão começar a dizer, aí, né, às vezes os filhos, o marido diz assim, não sei o que minha mulher está fazendo lá, mas olha, continua. Eu olhando, eu tô chegando em casa, eu tô gostando, tá dando certo, não sei o que ela tá fazendo. Aí já fala com outra pessoa, que aí às vezes o marido já fala com a mulher vai dizer assim, vem cá, meu marido falou que... Sabe, já começa. Aí você mesmo começa a dizer, nossa, tô sentindo diferença na minha casa. E isso, a intenção é expandir. Pra gente ter harmonia. Harmoniza não só o ambiente, a vida da pessoa. A vida, né? Tudo, né? Sim. Aí você tem um trânsito caótico, aquela coisa difícil, você diz assim, eu vou chegar em casa, ou então eu vou chegar no trabalho. Pra gente ter esse refúgio, né? Porque aí a gente já vai fazendo nas nossas técnicas a harmonização pessoal. Agora você chega em casa, aí ainda pega aquela situação difícil, você não tem vontade de chegar em casa. Nossa, e bacana agregar com outras técnicas, né? Que nem você falou, Sim. né? Aromaterapia, Sim. cromoterapia, Sim. tem um monte de coisa que dá pra agregar. Porque eu pra variar um pouquinho, né, André? Pra variar um pouquinho. Unindo, somando técnicas, o resultado é muito melhor. O Feng Shui, ele veio de onde? Ele é chinês. Chinês. Aí tem uma origem, né, da parte do Japão, naquela área. Então, né, foi uma técnica desenvolvida e aí eles fizeram essa parte de harmonização. Agora uma dúvida. Por isso que tem Baguá, toda essa parte Senome, né, o sino dos ventos, tem, que é positivo, negativo. Agora uma dúvida. Você deu para entender bem que assim, se a casa tá doente, né, vamos dizer assim, a casa não tá legal, não tá em desarmonia, energeticamente falando, isso pode refletir na sua vida. Ok. E o contrário também acontece, vamos supor, o casamento não tá legal, aí a pessoa tá procurando um apartamento e aí ela vai entrar num local e aquele canto que seria do amor, do casamento, começa a estragar, começa, sei lá, manchar a parede. É assim também? Sim. Aí, por exemplo, você pega plantas que às vezes falta um pedaço, tem um recuo, porque pega do outro apartamento, enfim. Então, o teu relacionamento tá bem. Aí você muda. Aí tem uma área faltante. Então, vai ficar faltando. Aí você começa a ver que tem alguma coisa, o relacionamento tá esfriando, ou o dinheiro tá faltando, a saúde não ficou bem, os amigos se afastaram, então, teve briga na família, tá ligada... Então, mas aí é a casa que tá errada, né? Sim. No Feng Shui. Sim. E aí tá refletindo na vida. Mas o contrário também... Se você tá mal, vai mudar a sua... que tipo assim, por exemplo, se você vai para um lugar novo, se você pode melhorar, né, o ambiente. Se você vai para um lugar novo, né, por exemplo. Não, o que você tá perguntando é se o casal ou a pessoa tá mal. Ou até no comércio. Vai refletir no apartamento? Se vai mostrar no apartamento. Você vai ser mais desleixado em casa, vai deixar tudo mais bagunçado. Não, mas é o contrário, assim. Lá, por exemplo, você quis dizer assim, o ambiente lá é bom. A pessoa aí que tá aí começa até a melhorar. Porque você tem um ambiente assim, porque é o contrário, né? Você tá num ambiente harmônico e você muda para um apartamento que tem uma deficiência de energia, vai refletir na sua vida. Vai refletir. E também ao contrário. Por isso que eu tô falando da parte das plantas. Se você tem um apartamento onde foi construído dentro de uma técnica do Feng Shui, você vai trazer harmonia para as pessoas. Aí é por isso que vende mais rápido. Porque quando você entrar, você vai dizer, nossa, eu quero estar aqui. Assim, mas você vai se corrigir. Que nem, vai te ajudar a corrigir. Eu entendi que ela está perguntando. Há bastante tempo, há anos, está tudo bem. De repente começam a ter vazamentos.
num banheiro, no outro banheiro também, tem 2 banheiros. Mas aí aí é eu vou... a energia da pessoa. Porque aí, tipo, a casa não tava mostrando Não, nada. aí sim, aí é alguma coisa que você tá trazendo de alguma forma. Isso. De fora, porque eu entendi as duas formas. Por exemplo, por isso que a gente fala dos construtores, porque se eles fizerem ambientes mais harmônicos, as pessoas vão querer estar lá. Harmonia. Tá? Agora, por exemplo, tá tudo em harmonia. Né? Ai, olha, Fátima, você fez, ficou tudo perfeito, mas daqui a pouco começou a dar problema. Então presta atenção. Porque a casa, assim como o corpo fala, né? A gente tem toda a técnica, onde você começa, opa, tá doendo aqui, tá doendo ali, alguma coisa, alguma energia de fora tá trazendo. É a mesma coisa. O casal tá tudo bem, a finança tá tudo bem, e tá feito o Feng Shui. Tem que estar sempre observando. Opa, alguma coisa. Aí vai ver. Bom, é mau uso, né? Porque usou. Bom, tem que trocar. Aí faz parte. Mas tava tudo bem, do nada. Aí começa. Opa, quebrou não sei o quê. Queimou não sei o quê. As nossas vozes diziam assim, minha filha vai se benzer. Por quê? Começa, queima uma lâmpada. Você entra, queima a lâmpada. Aí você diz, caramba, aí você entra... Gente, alguma coisa tá. Então é onde você tem que observar. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que tá, ver como é que tá suas plantinhas. Também assim, teve um caso que a pessoa fez tudo, falou assim, olha, Fátima, eu gostei, só que não sei o que tá acontecendo. Eu falei, peraí, você tá mantendo as plantas? A planta tá lá, e a planta já tava meio murcha. Aí, quando murcha, a gente joga fora? Você coloca a aguinha, você cuida. Se não, é porque ela captou. Aí descarta pra natureza e traz outra. Porque absorveu. Né? É igual a planta de água, tá lá, gente, tem que trocar água, porque a água tá ali, daqui a pouco a planta já tá mesmo você vai com água. E ela às vezes murcha. Porque ela murcha. Né? E tem umas que seca. Tem planta que você pega e faz secou. Aí a gente diz, graças a Deus, antes ela do que eu. Sabe assim? Agora, por exemplo, cristal. Você coloca o cristal, porque tem os cristais, né? A gente geralmente faz e indica e entrega pra pessoa. Tá lá o cristal. A pessoa largou, o cristal tá até com pó. Eu digo, gente, o cristal você tem que energizar ele. Você lava ele, energiza e tal. Por quê? Porque tem uma hora que aí ele não tá dando conta. Porque a energia tá vindo. A energia tá vindo. É igual você vai lá, você faz 2 técnicas de reiki no mês, né? Eu tô me sentindo ótimo. Vamos marcar para outro mês? Não, tô bem. Aí a pessoa não entende que ela, tudo bem que não vai de 15 em 15, mas pelo menos uma vez por mês, porque se tá bem, é porque deu certo. Vamos exemplo básico, a gente tem que fazer faxina em casa, né? Direto, porque senão é autolimpante. Tomar banho todo dia, tem que tomar banho todo dia, exatamente. Né? Então a pessoa pensa assim, eu fiz, não vou fazer nunca mais. Não, agora é manter, você descobriu, é o que a gente fala, você descobriu qual é o ponto. Se tá dando certo, é isso. Continua. Um remédio que você vai tomar, né? Uso contínuo. Olha, a pressão agora está estabilizada. Não tomo mais. Não vou tomar mais. Aí você chega no médico, pô, doutor, mas eu te falei. Agora, porque o difícil é você estabilizar. Você estabilizou, agora mantém. Né? Aí, não, tá tudo bem, não preciso mais. O ser humano geralmente só procura ajuda quando tá gritando. Mal, Não, mas agora eu tô bem, pra que eu vou precisar? Tudo bem que às vezes você não precisa daquela constância, mas você precisa manter. Tem pessoas que às vezes até reciclam. Fátima, olha, eu vou, né, já fiz há 1 ano, eu quero fazer o módulo 1 só pra dar aquela... Aí quando eu faço, aí eu digo assim, isso daqui. Ai, caramba, olha, eu coloquei... Aí aquele pneu que meu marido tirou, sabe? Eu enfiei lá debaixo do tanque. E tá lá. Fazendo isso lá. Ai, tá. Sabe? Eu falei, mas menina, tu tinha deixado aquela área, que é uma área importante, sei lá, da prosperidade, tá lá. Tu enfiou um pneu velho. Ele ficou de fazer uma reciclagem, pintar. E tá lá, menina. Nem sei se tá com dengue. Aí às vezes tá até doente porque pegou dengue do mosquito do pneu. E eu quero fazer o módulo 3 pra prestar serviço. Começar a fazer. Quanto que eu cobro no atendimento? Como é que funciona o atendimento? Então, É 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? Você diz um aluno quer se formar para trabalhar com isso. E quer começar, então... Quanto que ele ganha? Então, ele tem que começar... Pode ganhar, né? Ele tem que olhar a planta primeiro, né? Porque, por exemplo, a gente classifica assim, 1 dormitório, 2 dormitórios, porque o negócio vai crescendo. Você vai cobrar de acordo com o tamanho. E o grau da dificuldade, porque às vezes tem umas plantas muito complicadas e a gente precisa de mais ativações. E tem aquelas basiquinhas que é só ajustar, né? Então, hoje em dia, a gente costuma ver de acordo com a planta. E aí você tem as técnicas, né? Que aí você vai aplicando de acordo. Mas a primeira coisa, a pessoa ela já vai sair com os 7 passos,
Enquanto isso, ela passa a planta. E também assim, se a pessoa não tem a planta e precisa que a gente vá lá medir, aí a gente cobre a visita. Né? Tem várias formas de... Tem. Então tem várias formas de Mas ganho. uma pessoa que quer buscar não é tratamento, né? Uma harmonização. Uma harmonização, isso. Quanto que ela gasta, mais ou menos? Então, no básico, vamos supor que eu tenho a planta. Estou falando isso porque quando a gente atende os alunos, né? Eles querem saber... No curso eles vão perguntar. Sim. Uma massagem. Eu vou perguntar pro professor, quanto que eu cobro numa massagem? Até para ele saber, né? Sim. Não é nem saber se vai valer a pena financeiramente eu fazer esse curso, porque vai se pagar. Quanto que eu vou... então, quanto normalmente... por exemplo, vamos pensar no... Eu acabei de pegar meu certificado. Um dormitório, né? Vamos pensar assim, um dormitório ou uma sala comercial. Então, normalmente, para você fazer as ativações e fazer a primeira passo para ela desenvolver, não é que você vai estar ensinando, mas você vai estar fazendo para ela. Começa a partir de R$280. Legal. Tá? Então, aí você imagina, aí um dormitório, aí dois dormitórios, aí você vai aumentando um pouquinho. E o que ela precisa, né? 280 o pacote. O atendimento. Você vai lá, faz uma análise, pega o mapa, a planta, o baguá, precisa fazer isso. Né? O primeiro ponto, ela vai passar para mim as informações, né? Vai passar a planta, eu não preciso ir até lá. Aí eu vou fazer, já vou dar, em 7 dias ela já vai começar as mudanças dela, que são 7 passos. Aí eu já forneço a planta para ela com o baguá. Com a mudança. Né? E quais são as áreas dela, o que ela já vai... Ela já põe... Resumindo, poucos clientes pagam muito rápido o investimento de fazer o curso. Não, é o que eu falo de curso livre, não só na nossa área, mas os cursos, eles são tão bons assim, financeiramente falando, que não é que eles se pagam, eles dão lucro. Porque você vai aprender uma vez e vai aplicar para a vida inteira aquilo. Você faz um curso de massagem, por exemplo, sei lá, custa R$500, R$1.000, R$1.000 um curso de massagem. Cada massagem você cobra R$100. 10 massagens pagou o resto é lucro. Entendeu? Então você imagina, você vai fazer o primeiro, que é o residencial. O segundo, que é o comercial. E o terceiro é onde você vai se especializar. Então você já sai dali pronto. Dali você já vai começar a trabalhar. E no primeiro módulo você ganha a sua harmonização. Até para poder... Por que eu faço isso? Por que eu poderia fazer tudo e só dar na última, né? Quando a pessoa se especializa. Eu quero que a pessoa se harmonize. E sim, vai mudar a vida dela logo. Por quê? Porque aí ela já... Transformação. Tá? Então ela já vai se transformar. Olha, Fátima, eu não quero fazer o curso, eu quero então fazer. Então tá, então você é de um dormitório, pra você ter uma ideia, R$280, por exemplo. Não, mas eu quero fazer o curso. Então você vai ter um pouquinho mais de investimento, mas você já vai aprender. E você tem a possibilidade de fazer os outros dois e já começar a você aprender. Você pode fazer na casa da mãe. Do filho, né? Em vez de você indicar pra mim fazer, eu te ensino e você mesmo vai fazer. E aí vai começar a expandir. E quanto mais pessoas estiverem harmonizadas, melhor. Aí de vez em quando, Fátima, eu quero fazer uma reciclagem. Igual, porque de vez em quando a gente pega uns pontos ali. E aí você vai fazendo a reciclagem. Aí você não precisa fazer todos os módulos. Olha, eu quero fazer, eu tô com dúvida no comercial, tô com dúvida no residencial. Que legal. Né? Então tem essa possibilidade. E aí passar... eu fico aqui pensando... A quantidade de podcast que a gente fez, que a gente aprendeu um monte de coisa nos podcasts. A gente aprende, né? A gente fala, essas gravações são aulas, né? Não é só um bate-papo. Imagina você juntar isso com a radiestesia, que eu adorei também, que faz... Sim. Nossa, é um monte de coisa que dá pra juntar. Com a aromaterapia, que a gente vai fazer logo. Realmente, Feng Shui com radiestesia e cromoterapia. Cromoterapia, aromaterapia, você consegue juntar no ambiente, né? O cheiro legal. Sim. E o que acontece? A gente, como terapeuta, a gente faz todos os cursos, mas assim, como médico, você se especializa. Você se especializa no Então eu atendo todos os outros, mas eu tô especialista realmente na harmonização, até por conta da minha profissão como designer, né? Aí o que eu faço? Olha, a pessoa... Mas você conseguiu agregar tudo, né? Eu agrego. Terapia holística com design de ambientes. A Fátima, ela atende na Única, né? Em terapias integrativas também, né? Até na área do Feng Shui. E ministra os cursos e faz cursos também, Isso, né? a gente tá sempre reciclando, tá sempre aprendendo. Né? E com isso, é importante que, né, a parte comercial, que as pessoas entendam, né? Como é importante os arquitetos, os engenheiros, para que a gente expanda tudo isso. E o que eu faço, né? Eu falo muito assim com os nossos colegas terapeutas, né? Que um auxilia o outro em que sentido? Igual médico, você se especializa. Então, por exemplo, eu vou harmonizar. Aí tem casos que a gente diz assim, olha, eu acho interessante você procurar esse daqui. Por quê? Porque eu tô focando, mas de repente, um aroma, né, um floral, alguma coisa assim, eu atendo. Mas no teu caso, você não quer fazer um tratamento mais a fundo?
né? Então, olha, tem esse, então, e vice-versa, tem muitos que dizem assim, olha, a Fátima, ela faz a parte do Feng Shui, eu tô cuidando de você nessa parte, e aí a gente respeita muito, isso é muito legal. É ético, né? Isso é muito legal isso. A última entrevista que a gente fez, ou a penúltima, acho que foi com o Lucas, não lembro, ele falou um negócio muito legal, ele falou, às vezes o terapeuta tem uma técnica, e aquela técnica vai resolver 60% do problema, 70%, falta 30% ainda, que aquela técnica não consegue. Aí outra técnica vai resolver mais 10%, mais 20%, e a outra vai... Então, às vezes você junta 2, 3 técnicas, ou 2, 3 profissionais, né? Às vezes eu faço, por exemplo, eu vou fazer a massagem lá, e aí eu percebo que a pessoa está precisando, então eu já entro com cristais, aí eu já entro com aroma, alguma coisa assim. Então nunca você atende com uma coisa só. É igual no Feng Shui, eu acabo sempre acrescentando alguma coisa, e quando eu vejo alguma coisa mais específica, né, aquela pessoa está precisando, porque aí você está ali na casa da pessoa. Então você acaba sentindo que uma pessoa está precisando, olha, meu filho está sempre doente nesse ponto, vamos cuidar da área da saúde, vamos harmonizar, mas vamos pensar para você fazer essa técnica, né? Então aí eu sei que tal pessoa, eu digo assim, vai lá e cuida dessa, aí né? E automaticamente a outra terapeuta diz assim, olha, eu tô cuidando, tal, mas com certeza você tá fazendo isso, tá acontecendo isso na sua casa, faz um Feng Shui, vai ser importante porque vai me ajudar no teu cuidado. Eu também faço aquela técnica, isso que é muito legal. Sim. Só que o que eu faço? Eu vou cuidar porque a pessoa me passou, eu vou cuidar e digo assim, agora você volta a cuidar lá. Então eu fiz a minha parte e o paciente, né, continua sendo atendido por quem ele estava. E você consegue fazer, porque você não dá conta, né? Você vai ser médico, vai ser advogado, isso tudo. Né? Então um complementa o outro. O importante é que mais pessoas cada dia... Mas eu achei muito interessante o Feng Shui. Tem harmonia, sabe? E o Feng Shui, essa questão de harmonizar a casa e a vida de todos da casa. Sim, né? Isso é muito legal. Adorei. Faremos, né, André? Vamos lá, vamos agendar. É isso aí. Não, então tá bom. Bom, eu adorei. Para variar um pouquinho. Muito bom, né? A gente sempre troca informações. Sim, muito bom as suas dicas, muito bom, Fátima, muito bom ter você aqui. Eu tô sempre lá na Única. Isso aí, nos cursos, nos atendimentos, né? Isso aí. Legal. Muito obrigada, gratidão por todas as informações, por tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Espero que todos também aí tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição. Só escrever aqui embaixo, digita aqui no comentário que a gente responde. Hoje eu respondi 2 dúvidas de fitoterapia. Perguntei pro professor, respondi. Já respondi. Pode mandar a pergunta. Tem dúvida, Isa? Tem alguma dúvida? Tá, muitas a Isa participa. Eu tinha pensado só naquele negócio do espelho também. Aprendeu? Aprendi as coisas erradas. Isso aí. Sempre, vamos corrigindo sempre. Agora já sabe. Bom, gente, tchau. Tchau, tchau.